De modo geral, o estudante de jornalismo ele é irrequieto, ele é ambicioso, ele é curioso, entendeu? E isso se renova de geração para geração. Com relação à classe, eu posso dizer que a maioria dos alunos são classe média. Todo estudante de jornalismo acha que sabe muita coisa, que é o dono do mundo, que sabe toda a verdade. Principalmente quando ele chega. Acho que é o grande defeito. Geralmente, o menino, a menina que vão procurar o curso de jornalismo, eles estão muito envolvidos com uma ideia romântica, um conceito idealizado da profissão. Eu diria até com uma certa ingenuidade, imaginando que o jornalismo será para ele um instrumento de mudança do mundo, um instrumento de denúncia, um instrumento de correção das desigualdades que ele observa, das coisas que estão erradas. Uma coisa muito ruim e que eu costumo apontar em alunos de jornalismo é a arrogância. Uma coisa é a falta de interesse. A falta de interesse, infelizmente, ela aflora já no segundo ano. No começo do curso, assim, se discutia mais, se propunha mais, vamos em palestras, vamos discutir as coisas, vamos em contato com os outros alunos de outras universidades, se incentivava mais. No primeiro ano era bem acalorado, assim, até as discussões, ia pro bar e continuava discutindo no bar. Eu acho que o aluno no terceiro ano ele está um pouco mais realista. Essa preocupação de natureza material que o compromete, ele não tá tão solto quanto ele estava no primeiro ano. Agora ele está se aproximando, ele vai ter um diploma, ele vai ser um profissional. Isso condiciona um pouco esse aluno. Esse romantismo ele cedeu para um realismo frente à profissão que é bastante evidente. O terceiro ano é um ano de crise, porque o aluno passa a ter um contato com o mercado de trabalho que é caótico e não existe espaço para todos os estudantes de jornalismo, haverá espaço para os melhores. O segundo ano era uma coisa mais funcional, assim, eu preciso fazer tais trabalhos e aí eu vou fazer e não sei, assim, as aulas começaram a ficar diferentes. Agora no final, tá todo mundo, se lixando pra, que discutir o quê? Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro. Ninguém tá se preocupando muito com a faculdade. Todo mundo tava se preocupando mais com trabalhar mesmo. Eu pensei em fazer artes cênicas, pensei em fazer psicologia, depois eu pensei em fazer direito, e aí topei com o jornalismo. Eu comecei a pensar em profissão, na verdade, depois que eu terminei a oitava série, né? No colégio tinha um psicólogo e ele dava uma orientação e tal, falava sobre os cursos. Então eu busquei bastante informação. Aí eu lembro que no primeiro, segundo ano eu pensava em fazer psicologia. Eu achava uma área interessante e tal. Eu acho que todos esses que quiseram fazer psicologia antes é um bom indício. Eu acho que uma das bases do jornalismo é o interesse pelo outro, é o interesse pelo ser humano. E o interesse pelo ser humano começa por um interesse por si próprio, tá certo? O autoconhecimento, conhecimento dos outros, tudo isso. Eu estava escolhendo entre cinema e jornalismo. Eu sempre fui muito ligada aos temas do meu pai, assim, eu sempre fui do tipo de criança que quando os filhos saem para brincar, eu ficava quieta, sentada na cozinha, ouvindo a conversa dos adultos. Assim, não sei, eu estava em dúvida entre essas duas coisas. Mas eu via que, por exemplo, para fazer audiovisual eu precisava ter um pouco de noção de arte ou de alguma coisa assim, que eu não tinha muito assim, né? Eu fiz de tudo para não fazer a mesma coisa que os meus pais fizeram. Eu não queria pensar que eu poderia fazer jornalismo, porque eu achava que se eu fizesse eu ia estar copiando eles. Então eu fiquei o colégio inteiro tentando buscar alguma coisa para eu fazer. E aí quando foi chegando no segundo ano, no terceiro ano, eu percebi que não ia ter jeito. Aí eu tava no cursinho, aí eu fazia, gostava muito de escrever, as minhas redações eram muito boas. Eu gostava muito de escrever e de ler, né? Sempre gostei bastante, assim. E depois eu tinha um pouco essa visão, né? Escrever bem, né, é importante para ser jornalista e isso vai garantir, né? Sempre gostei muito de língua portuguesa, né? De línguas em geral, de inglês também eu sempre gostei bastante. Gostava de escrever, gostava das aulas de redação. Eu sempre gostei muito de escrever e eu percebi que eu realmente escrevia diferente da maioria das pessoas. Há um vereador hoje em São Paulo que ele escreveu mais de um livro por ano de vida. Ele chama Gabriel Chalita. Ele deve ter seus 36 anos de idade e 70 livros publicados. Eu não sei como. Gabriel Chalita gosta de escrever, escreve muito e não é jornalista.
Não sei, acho que todo mundo que entra, todo bicho de jornalismo tem um pouco essa impressão. Eu tinha um pouco. Depois descobri que a coisa é bem diferente, né? Bem mais complexa. Os jovens que estão chegando para o curso de jornalismo, eles trazem na bagagem um grave problema de formação de ensino básico, um problema seríssimo de repertório, salvo raras exceções, um olhar desqualificador do campo intelectual e um certo desinteresse pelo ser humano. Sempre fui sensível assim para as histórias dos outros, observadora, curiosa, queria saber das coisas e essa vontade mesmo de querer mostrar às vezes coisas que nem todo mundo está vendo. E um certo desinteresse pelo ser humano. Eu sempre fui muito atenta às questões sociais. Então, na verdade, eu queria fazer direito porque eu queria, né, assim, servir a sociedade, tipo, todos aqueles ideais. E quando eu comecei jornalismo, eu também tinha todos esses ideais. Então, isso compõe um perfil de um aluno que, ao invés de enriquecer o seu campo para chegar a se formar e para melhor dar sentido e significado para aqueles níveis que eu falei, ele tem uma postura apática perante a realidade. Ele fica olhando a realidade passar, ele fica vendo a banda passar.